Peraí, filho. Olá, pessoal. Meu nome é Débora e eu vou iniciar agora a apresentação do nosso projeto. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas e já avisar que vai ter alguns ruídos no final, ou melhor, no fundo, porque eu estou gravando esse vídeo com o meu filho em casa e eu não consegui achar um outro momento e já regravei várias vezes, então é impossível fazer ele ficar quietinho por ser uma criança pequena. Então, eu peço desculpa desde já e peço compreensão de todos. Bom, esse é um trabalho realizado pela Universidade Federal do Sul da Bahia, pela professora Daniele Barros, pelo curso Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, realizado pelo componente Práticas Pedagógicas em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Esse é um projeto de ensino realizado por mim, Débora Souza Oliveira Ferreira, e pela Natália Nogueira da Silva. O nosso projeto de ensino tem um tema Gravidez na Adolescência, uma discussão necessária. Bom, ele foi pensado para ser realizado na Escola Municipal Professor Schneider Cordeiro Correia, na turma do 8º ano do Ensino Fundamental 2. Vai ser trabalhado no componente na matéria de ciências, e a unidade temática retirada da BNCC é a vida e evolução. E os objetos de conhecimento seriam mecanismos reprodutivos e sexualidade, também retirados da BNCC. As habilidades que serão desenvolvidas são duas e também retiradas da BNCC, que são analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso, e comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de doenças sexualmente transmissíveis. Sabemos que não se usa mais esse termo, agora usa o termo infecções sexualmente transmissíveis, mas como foi retirado da BNCC essa habilidade, eu deixei do jeito que estava escrito lá. Eu acredito que eles vão ainda fazer essa alteração. Os locais que seriam realizados esse projeto seria na sala de aula e, se possível e necessário, na sala de vídeo. A duração seria a duração de 8 aulas de 50 minutos cada. Introdução. A gravidez na adolescência está ficando cada vez mais comum e está fortemente ligada ao abandono escolar. Sabemos que uma gravidez é um momento que necessita de muita atenção, né, muito cuidado, e porque ela traz não só consequências físicas, mas também consequências psicológicas e sociais. E sabemos que o adolescente ele já sofre com a mudança do corpo, a mudança dos hormônios, a fase de transição, a perca da infância e passar, né, no caso, esse processo de passagem da infância para a vida adulta. Então, assim, sabemos que o adolescente ele já vive em constante conflito interno. E uma gravidez precoce, uma gravidez dessa fase da adolescência, a consequência seria muito maior do que para um adulto já formado, né? Então, a escola desempenha um papel muito importante nesse sentido, porque ela deve incluir na formação dos alunos temas como sexualidade, métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis, e ainda capacitar os professores para que os mesmos saibam como agir nessas situações, porque sabemos que isso é um papel dos pais, da família, mas a escola também não pode se abster desse papel. É um conjunto, tem que ser um trabalho realizado tanto em casa quanto na escola. E sabemos também que muitos não têm acesso a esse tipo de informação, esse tipo de diálogo em casa. Então, precisa ser trabalhado na escola e principalmente também com os professores, para que eles saibam como lidar. Os objetivos do nosso projeto explicar aos alunos as consequências de uma gravidez na adolescência e a importância dos métodos contraceptivos para o autocuidado em relação às infecções sexualmente transmissíveis.
Objetivos específicos seria conscientizar os estudantes sobre a importância dos métodos contraceptivos para evitar uma gravidez indesejada e ISTs, apresentar as consequências de uma gravidez não planejada e o que ela pode, causar na vida escolar do estudante e evidenciar a importância da educação sexual no âmbito escolar. Aqui tem a nossa fundamentação teórica, coloquei aqui alguns pontos, alguns comentários. Ele fala basicamente da importância da discussão sobre a gravidez precoce na adolescência e também o alto índice de contaminação e a exposição que estão os adolescentes em relação à contaminação de ISTs. Eu vou ler só o último aqui de Almeida, que ela diz assim: atentar para a sexualidade dos adolescentes é uma necessidade que pode contribuir para reduzir problemas no que diz respeito à sua vida pessoal e social. Nesse contexto, ressalta-se o papel fundamental da escola na educação sexual, visto ser esse o ambiente adequado para a aprendizagem não só da anatomia e da fisiologia do corpo humano, mas também para os métodos de prevenção da gravidez precoce e das ISTs. Bom, nosso projeto pedagógico, nós vamos realizar uma sequência didática para mostrar aos alunos a importância da prevenção. Então, serão 4 aulas de 2 aulas cada, né? Então, 4 aulas de 2 aulas de 50 minutos. Então, seriam 4 encontros. E a primeira aula tem o tema Muito Mais que Hormônios e Espinhas, a relação do sistema nervoso com a puberdade. O objetivo dessa aula é relacionar o funcionamento do sistema reprodutor ao sistema endócrino e os recursos utilizados seriam folhas impressas, cartolinas, livros, revistas e, se tiver acesso à internet para pesquisas. E a avaliação vai ser realizada de forma individual, pela participação durante a aula, e de forma coletiva, pela pesquisa e confecção dos post-its no cartaz. As nossas aulas, a metodologia usada vai ser pesquisa por investigação, problematização e um pouco de design thinking. Então, serão essas metodologias utilizadas. Eu não vou entrar muito a fundo por causa do tempo, mas basicamente serão essas metodologias ativas utilizadas nas nossas aulas. A segunda aula tem o tema Conhecendo as infecções sexualmente transmissíveis. O objetivo dessa aula é identificar as principais características das ISTs mais comuns no Brasil e no mundo e apoiar o uso do preservativo e desenvolver o respeito às pessoas infectadas por ISTs, e isso é muito importante. Recursos utilizados serão textos, cadernos, canetas e, se possível, também ter acesso a recursos tecnológicos. A avaliação também será realizada de forma individual pela participação durante a aula e aqui serão realizados cartazes e um mapa conceitual. Então, os alunos serão avaliados por isso. Na nossa terceira aula, o tema é métodos contraceptivos. Então, o objetivo dessa aula é identificar os métodos contraceptivos existentes, seu funcionamento e condições de uso. Recursos didáticos também serão impressões, cartolinas, cadernos, e se tiver acesso a outras fontes de pesquisa, como tecnológica. A avaliação também será feita através da participação, porque nós levantaremos várias discussões, então é importante que os alunos participem. E também será realizado um mapa conceitual. Na última aula, nós vamos fechar esse ciclo com o tema gravidez na adolescência. O objetivo é reconhecer a importância da prevenção de uma gravidez precoce não planejada e suas possíveis consequências. Recursos utilizados: cadernos, papéis, se possível também recursos tecnológicos. A avaliação será feita de forma individual pela participação também, e aqui eles vão precisar desenvolver um personagem e realizar um cartaz. Então, o cronograma seriam aqui 4 encontros, realizados no período de 30 de novembro a 14 de dezembro. Os resultados que esperamos. Então, nós esperamos que com a realização, com a aplicação da sequência didática, os alunos entendam a importância da prevenção de uma gravidez precoce e das infecções sexualmente transmissíveis, que através das discussões promovidas eles tenham compreendido as consequências físicas, psicológicas e sociais que uma gravidez indesejada causa e que eles
tenham entendido, compreendido como se prevenir de ISTs e que, ao invés de ter preconceito com as pessoas infectadas, elas possam se orientar, né, sobre esse tema. Aqui tem as nossas referências bibliográficas e é isso. Olá! O trabalho desenvolvido é um projeto de ensino que tem como tema infecções sexualmente transmissíveis, abordagem para prevenção e não preconceito, que visa trabalhar no ambiente escolar. Esse projeto foi desenvolvido pelos alunos Ana Paula Fernandes de Oliveira e Raul Santana Lima, do curso Licenciatura Interdisciplinar Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, da UFSB, sob orientação da professora doutora Daniele Barros. O nosso projeto foi desenvolvido para uma turma do terceiro ano do ensino médio, para o Complexo Integrado de Educação de Itamaraju, o CIEI. Ele está ligado à disciplina de Ciências Biológicas e os conteúdos utilizados eles seguem as normas da BNCC. Esse projeto visa ressaltar a abordagem e a prevenção das ISTs em um ambiente escolar e os preconceitos existentes por pessoas que possuem essas infecções. O CIEI foi pensado porque essa escola é descriminalizada por causa de suas estruturas e pelas classes sociais dos alunos que a compõem. Considera-se que os estudantes integrados nesta instituição são alunos de baixa renda e com baixo rendimento escolar. Observando que a maioria dos adolescentes e jovens já possuem uma vida sexual ativa, surgiu a necessidade de desenvolver esse tipo de projeto nessa instituição. Com o preconceito das ISTs e o aumento de casos entre jovens e adolescentes, trouxe a importância da abordagem do tema na escola. A falta de informação gera um pré-julgamento a respeito das pessoas infectadas e um risco maior de contaminação. O objetivo geral do nosso projeto é ressaltar a importância da abordagem de prevenção das ISTs e da sensibilização sobre o preconceito dessas infecções nas turmas do ensino médio do CIEI. Os objetivos específicos são identificar as principais ISTs, suas formas de contaminação e os preconceitos existentes. Descrever as medidas de prevenção das ISTs e possíveis atividades para a sensibilização acerca do preconceito. Explicar as medidas de prevenção das ISTs. Desenvolver atividades para minimizar preconceitos em relação às pessoas que possuem algum IST. As infecções sexualmente transmissíveis, elas são ocasionadas por vírus, bactérias e micro-organismos. A sua transmissão se dá principalmente através das relações sexuais sem o uso de preservativo por meio de um parceiro ou parceira infectada. Aqui eu trago uma fala do autor Amoras Campos e Bezerra, 2015, que é a importância de trabalhar esse tema nas escolas, pois os adolescentes são grupos vulneráveis a essas infecções. Qual a diferença entre DSTs e STs? As doenças sexualmente transmissíveis é uma sigla que trata de doenças e infecções causadas por vírus, bactérias e outros micróbios, que se transmitem principalmente por relações sexuais sem preservativo por um parceiro ou parceira contaminada. A OMS mudou essa sigla pois doenças apresentam sintomas e as infecções podem não apresentar, ou seja, as pessoas que estão infectadas por algum IST podem não apresentar sintomas. Olá pessoal, eu sou Ana Paula e eu vou falar sobre o desenvolvimento deste projeto. Com ele, nós abordaremos as principais ISTs, que são essas que vocês podem ver nas imagens, e falaremos sobre as suas principais formas de contágio, os métodos mais eficazes de prevenção e possíveis soluções para os preconceitos existentes sobre as pessoas que possuem algum ISTs. Como esse projeto é um projeto bem amplo, podemos levá-los para várias áreas da ciência. Na química, poderíamos focar na parte do tratamento, onde se utiliza várias substâncias químicas para conseguir a cura ou manter a saúde estável. Já na física, poderíamos trabalhar com as radioterapias, porque muitas ISTs geram tumores, e é através da física que podemos fazer os cálculos de radiação e definir a dosagem correta. Já na biologia,
poderíamos falar sobre as causas e os sintomas causados. Os temas transversais desenvolvidos nesse projeto são ética, saúde e orientação sexual. Agora, irei falar um pouco sobre a metodologia de ensino deste projeto. Serão realizadas 6 oficinas com as turmas do terceiro ano. Contando que a escola tenha 3 turmas dessa série, serão 2 oficinas para cada turma. Utilizaremos a metodologia Design Thinking e a rotação por estação. Design Thinking é uma metodologia que possui 5 passos. O primeiro deles é a descoberta. Nesse passo, nós faremos perguntas sobre as ISTs para fazer uma análise do conhecimento prévio dos estudantes. O segundo passo, que é a interpretação, será o momento onde os alunos desenvolverão o seu conhecimento. E nesse passo, para ajudá-los, nós aplicaremos a metodologia rotação por estação, que é uma metodologia onde são construídas 4 estações e a turma é dividida em 4 grupos e cada grupo deverá rotacionar por cada estação. Cada estação terá a duração de 30 minutos. No final de cada estação, tem as atividades de fixação de conteúdos e no final, quando todos os grupos passarem por cada estação, jogaremos o jogo do Kahoot, que foi construído por nós mesmos sobre as ISTs. Esse será o primeiro encontro da oficina, que a proposta é que tenha a duração de 3 horas e 30 minutos. O terceiro passo é a ideação, onde os alunos eles idealizarão possíveis soluções para as problematizações, que são os aumentos de casos das ISTs e os preconceitos existentes a respeito dessas infecções. Os resultados de suas pesquisas, eles deverão sintetizar, escrever em post-its e colar em um papel onde novamente será construído um novo painel. O quarto passo é o passo do protótipo, onde eles construirão um protótipo de tudo aquilo que eles viram, de tudo aquilo que eles criaram, as atividades, os painéis e etc. O protótipo ficará a critério deles como eles farão. O quinto passo será aplicado na Feira de Ciências da escola, onde será a conclusão das oficinas e a conclusão deste projeto. Lá, os alunos eles apresentarão os seus protótipos, os trabalhos desenvolvidos e explicarão o que aprenderam. Esse será o quinto passo da metodologia, que é a evolução. Após a apresentação dos estudantes, eles receberão um papel com 3 perguntinhas: que bom, que pena e que tal, onde eles poderão expor aquilo que eles acharam de muito importante na aplicação da oficina, aquilo que eles acharam que faltaram e as sugestões deles do que poderia ser inovado. Isso servirá para que o aplicador do projeto possa fazer suas avaliações de aplicação. Poderá ser usado como critério de avaliação os post-its feitos pelos estudantes, as atividades propostas ao final de cada estação, os resultados do jogo do Kahoot, os protótipos construídos e tudo aquilo que eles desenvolveram ao decorrer das oficinas. E para uma análise do aplicador do projeto, esse papel que foi entregue para eles no final das apresentações servirá como feedback para uma autoavaliação deste projeto. Esperamos com este projeto que os alunos eles tenham uma aprendizagem significativa e que as pessoas que possuem algum preconceito a respeito das ISTs, elas se sensibilizem com este projeto e que os estudantes eles possam ter o conhecimento de autocuidado e prevenção de ISTs e gravidez precoce. O cronograma deste projeto funcionará da seguinte forma. Essas oficinas serão aplicadas em 2 semanas. Na primeira semana, serão oficinas com duração menor, onde serão 3 horas e 30 minutos. Será um dia para cada turma e será no período da manhã. Na segunda semana, serão oficinas onde terão uma duração maior, serão 4 horas e 30 minutos. E nessa semana também será a finalização, onde teremos um dia que será a Feira de Ciências, que também terá a duração de 4 horas e 30 minutos. Ou seja, 3 dias será de oficina e um dia será da Feira de Ciências. Como vocês podem ver, essas são as nossas estimativas de custos e recursos desse projeto e queremos agradecer a atenção de todos e por ter nos acompanhado até aqui. Boa noite. Nosso trabalho ele é intitulado Representação Docente acerca da Diversidade Sexual e de Gênero no âmbito escolar,
um projeto de intervenção para a formação continuada. Ele foi desenvolvido por eu, Pedro Henrique Rebouças, e pela minha colega Júlia Stephanie Pereira Trindade. Esse trabalho foi realizado no componente curricular Práticas Pedagógicas nas Ciências da Natureza e Suas Tecnologias 6, ministrado pelo docente Daniele Barros da Silva Fortuna. Então, nosso trabalho ele surgiu a partir de um outro trabalho que nós fizemos no componente curricular de oficinas de textos acadêmicos e técnicos em educação, onde nós realizamos uma pesquisa com alguns professores do ensino básico de algumas escolas de ensino médio da região. E pensamos para este trabalho trazer uma proposta de intervenção, uma formação continuada, que tratasse desse assunto da educação sexual para as diversidades, que é tão pouco vista dentro das escolas, já que quando há uma educação sexual na escola, ela é voltada completamente para dentro dos padrões heteronormativos que a sociedade impõe. Então, para chegarmos a essa conclusão que seria interessante, nós vemos primeiro que no Brasil a população adolescente, aliás, a população que tem a faixa etária entre 6 e 18 anos, corresponde a quase um quarto da população, totalizando quase 50 milhões de indivíduos. Esses dados eles foram fornecidos pelo IBGE e foram certificados pela Fundação Abrinq. Então, o que acontece? A adolescência, ela é um período complicado, é um período de descobertas na vida do indivíduo, e é um período de descoberta em relação ao próprio corpo, em relação à identidade de gênero, à orientação sexual, é um momento de descobertas no geral. Então, as questões de gênero na adolescência, elas trazem esses conflitos na vida dos indivíduos a partir dessa ideia do que é ser homem, do que é ser mulher. E aí, Takeshi e Vilhena, em 2016, eles ainda especificam que esses conflitos eles podem interferir diretamente na saúde e no bem-estar social desses indivíduos, porque o ser homem dentro da sociedade em que os meninos geralmente são mais violentos, isso acaba refletindo na vida cotidiana futura deles, e não à toa a taxa de mortalidade de jovens homens é bem maior que a de jovens mulheres. Então, Romero et al. E companhia, eles afirmam que a sexualidade ele é um elemento importante na formação da identidade adolescente, e ela é manifestada por múltiplas identificações, desde a descoberta de si como indivíduo, até a descoberta do outro como um objeto de amor, um objeto de desejo, e essas relações dele, de si próprio, com a sociedade. Então nós trazemos aqui uma abordagem de Louro, de Guacira Lopes Louro, onde ela atribui à escola essa forte contribuição para a normalização e perpetuação desses comportamentos heteronormativos, onde geralmente os meninos eles precisam ser mais espaçosos que as meninas, os meninos são mais agitados que as meninas, então eles agrupam os gêneros nesses comportamentos, nessas pré-definições que constituem essas identidades escolarizadas desses gêneros nesses espaços. Então eles acabam ensinando para os meninos o que fazer e o que não fazer, e as meninas quais habilidades desenvolver e quais não desenvolver. Então Guacira ela ainda adverte que dentro da linguagem a gente precisa sempre estar procurando perceber o sexismo, o racismo, o etnocentrismo que ela frequentemente carrega e institui, porque é nesses pontos que muitas pessoas acabam errando e que pode soar ruim para outras pessoas, que é o que acontece com o próximo caso, que é o caso de alguns termos que são utilizados dentro da educação sexual para as diversidades, que é orientação sexual, identidade de gênero e papel de gênero. É importante, primeiramente, antes de tudo, sabermos que a orientação sexual não é uma escolha. Não existe opção sexual, não existe escolha sexual. Ela é uma orientação, ela parte do desejo do indivíduo, como que ele sente a atração pelas outras pessoas. Se ele sente atração pelo mesmo sexo, pelo mesmo gênero, ele é homossexual. Se ele sente
desejo apenas pelo sexo oposto, ele é heterossexual. Se ele sente desejo pelos dois, ele é bissexual. Existem milhares de outras formas de se relacionar, como a pansexualidade, como a assexualidade, entre outras. Mas essas três são as mais comuns, digamos assim, e que é o fator chave para começarmos a pensar neste sentido. A identidade de gênero, ela é a maneira como que você mesmo, como um indivíduo, ele se enxerga dentro da sociedade. Porque o gênero, no caso, nesse sentido, é uma construção social do que é ser homem e do que é ser mulher. E essa identidade de gênero é como você se enxerga desses papéis de gênero, que é o próximo ponto, que é justamente essa pré-definição do que é ser homem e do que é ser mulher dentro da sociedade. Essa falta de informação e de formação continuada por parte dos professores acabam defasando a educação sexual dentro das escolas. Esses professores eles acabam por não tratar a educação sexual como transversalidade dentro da escola. Eles acabam por deixar para esse ensino para as áreas da ciência da natureza e principalmente nas áreas biológicas. Isso ele reflete diretamente nesse ensino sexual na escola, que acaba sendo mecânico, priorizando apenas o funcionamento do corpo e não as diversidades. Então é necessário essa formação continuada para esses professores, para que eles consigam tratar esses assuntos dentro das suas próprias matérias, trazendo como um tema transversal. Eles consigam abordar isso dentro da escola, porque o que eles ensinam, o que eles discutem dentro da escola é reflexo do que eles conhecem, é reflexo do conhecimento desses professores para essa abordagem da temática. Então acaba sendo perigoso essa falta de informação e essa falta de formação mesmo, porque eles acabam podendo levar para dentro das salas de ensino heteronormativo. Então, ainda na introdução, nós trazemos o uso de oficinas para formação continuada e trazemos uma reflexão de Gatti e Barreto, que dizem que o uso desse modelo ele permite maior aderência à realidade do professor dentro da sala de aula e maior atenção ao seu repertório de práticas em culturas escolares diversas, seja para legitimá-lo, ressignificá-lo ou superá-lo. Então, o uso dessas oficinas, elas têm um alto grau de valor formativo e eles produzem efeitos interessantes para o desenvolvimento profissional desses professores. Neste sentido, essa proposta de intervenção baseada em oficinas possa contribuir para a formação continuada de professores de educação básica acerca da temática de saúde, sexualidade humana e ameaças à vida na educação sexual para as diversidades. Partindo para a metodologia, ela foi organizada em oficinas temáticas, nas quais visavam contribuir para o conhecimento do professor. Foram organizadas 3 oficinas temáticas. A primeira é com o tema de educação sexual, que aborda a importância do ensino de educação sexual na escola e a forma que ele pode ser ensinado de forma interdisciplinar. A segunda oficina, ela é sobre orientação sexual, que traz alguns conceitos específicos sobre a educação sexual, termos incorretos, termos que podem soar pejorativos. E essa segunda oficina, ela foi pensada para ser aplicada de forma remota, de forma online, com algumas ferramentas básicas que para aqueles que possuem somente celulares não consumam tanta a bateria desse celular. A terceira oficina, ela aborda sobre identidade de gênero e como esses aspectos, como educação sexual, identidade de gênero e orientação sexual, pode ser abordado no âmbito escolar e de que forma pode-se criar um ambiente inclusivo para os estudantes e professores. As metodologias, as oficinas, elas utilizaram metodologias ativas, algumas, né? Nós temos a rotação por estações presente e uma participação mais ativa dos professores, nada muito expositivo. E a avaliação das oficinas era formativa. Os monitores
teriam uma ficha de cada professor, onde avaliariam se é regular, bom ou excelente a participação desse professor individualmente ou em grupo. Dessa forma, tendo regular, excelente, bom, é porque dá para fazer uma média. E, obviamente, tem espaço para observações. As oficinas, cada uma teria a duração de 2 horas. Os resultados esperados para esse projeto de intervenção é inicialmente contribuir para o pensamento crítico do professor e de todos que estão envolvidos, né? Tanto os monitores quanto os professores, porque isso é um processo de ensino e aprendizagem. É buscar abordagens, termos, conceitos fundamentados, com fundamentação teórica, explicados por profissionais, pessoas que entendem da área, para fugir do senso comum, porque o senso comum pode trazer falas erradas, conceitos errados, porque vai depender muito da vivência de cada um, e tentar diminuir o preconceito sobre essas temáticas que foram abordadas nas oficinas e outros que podem surgir durante as discussões, e compreender a individualidade de cada um e tentar entender que não é somente o heteronormativo que pode ser considerado normal, porque essa questão de ser considerado o que é normal e o que não demanda várias discussões. E para uma conclusão desse projeto de intervenção, seria proposto pelos professores, né? Os professores iriam propor uma mostra ou uma exposição da educação sexual e orgulho LGBT, que aconteceria no dia 28 do 6, que é o dia do orgulho LGBTQI+. Então, esse foi o nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos e fica aí as referências que utilizamos na apresentação. No entanto, na confecção do trabalho, na escrita, nós utilizamos algumas outras, que caso alguém tenha interesse, nós podemos passar.